Mais uma vez, muito bom dia a todos. Não, na verdade, vereadora Fernanda, nós temos conceitos e posições bastante diferentes. A senhora sempre posiciona contra aqui, contra o lucro, contra o empresário, contra quem gera emprego. Né? Agora há pouco, mais cedo, que era o outro assunto que eu não tive tempo de falar, quando estava se falando da isenção de IPTU aqui, a senhora também defendeu a questão dos alagamentos, que é um direito das pessoas. Né? Só que a senhora tem que entender o lado da gestão, o lado de quem está na gestão, de quem precisa, por exemplo, no caso do IPTU, né, arrecadar recurso para poder custear o serviço público. Né? A senhora, às vezes, defende, por exemplo, a questão do aumento salarial, que está bem defendido, né? E, por outro lado, defende a diminuição de imposto. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo, eu só não entendo como vai fazer para pagar essa conta. Se não tem arrecadação e, por outro lado, aumenta a despesa, qual é a mágica que se faria para resolver essa equação? Mas, no caso dos ambulantes, é a mesma coisa. Existe um procedimento, a pessoa pode ir requerer o seu alvará de ambulante lá na secretaria. E não é isso que as pessoas fazem. Muitas vezes, eu não tenho nada contra o ambulante, pelo contrário. Tá? Conheço, tenho amigos ambulantes, todos legalizados. Vai lá na secretaria, faz o procedimento, conforme qualquer outro que está legalizado faz. Então, é isso que eu vim falar aqui. Primeiro, tem que haver fiscalização, sim. Essa fiscalização, ela vai a favor daqueles que estão legalizados, daqueles que foram lá pedir o seu alvará e que obtiveram o seu alvará, daqueles comerciantes que pagam o seu aluguel, que pagam o seu imposto e que, portanto, não podem ser prejudicados por um comércio clandestino na porta da sua loja. Por quê? Porque são comerciantes que estão gerando emprego, que estão fazendo girar a economia da nossa cidade, enquanto aquele sujeito que está na ilegalidade não paga nada de imposto para a municipalidade. E muitas vezes, né, nada contra os estrangeiros, que também têm os seus direitos assegurados pela nossa Constituição Federal, mas esses estrangeiros também têm que seguir a lei, também têm que seguir o que preconiza o Código de Posturas, a lei orgânica do município. Não pode estes senhores vir e afrontar a nossa legislação, a nossa fiscalização e principalmente o nosso comerciante. O comércio é a principal atividade da nossa economia e, portanto, tem que ser protegido, tem que ser defendido, não pode ficar à mercê da anarquia, à mercê da ausência de fiscalização. Então, é nesse sentido que eu queria retomar esse assunto e reforçar o contraponto feito à vereadora Fernanda, porque nós precisamos, sim, aprimorar e intensificar as ações de fiscalização, principalmente no centro da cidade. A segunda questão que eu queria dizer, para entrar na linha, então, das isenções, até porque acho que é importante passar essa informação para aquelas pessoas que não têm conhecimento, que nós temos na legislação municipal a previsão da isenção de áreas alagadiças, como foi levantado aqui pelo vereador Marcos Cunha. Nós temos as isenções previstas para estimular a manutenção do patrimônio histórico, né, como foi levantado aqui por algum outro vereador, não me lembro qual foi, mas existe essa previsão. E existe uma previsão legal que quase ninguém sabe,
que serve para estimular a preservação de áreas verdes e de mata nativa, que é a isenção que tem que ser requerida junto à SQA, naqueles casos em que a pessoa possui no seu terreno uma figueira, por exemplo, ou um mato nativo, ou a sua casa, o seu imóvel está situado em área de preservação permanente, em área de preservação ambiental, também existe, vereador Marcos Cunha, essa previsão legal. A pessoa tem que requerer na Secretaria de Qualidade Ambiental para obter o reconhecimento dessa situação, ou seja, vou repetir, de que a pessoa tenha no seu imóvel uma árvore nativa protegida por lei, como é o caso da figueira, ou que a pessoa tenha um mato, ou que a pessoa, o seu imóvel se localize numa área de preservação. A pessoa pede, claro, tem que apresentar um laudo assinado por um profissional técnico que ateste aquela situação. Geralmente o cálculo é feito a partir da copa das árvores, ou seja, por uma imagem aérea de satélite, é possível chegar à quantificação dessa possível isenção e, a partir dessa legislação, obter, então, o atestado na SQA, e com esse atestado a pessoa tem que fazer o requerimento na Secretaria de Receita para, então, obter a isenção. É um caminho burocrático? Não tem como ser diferente, porque tem que ter essa avaliação técnica feita pela Secretaria de Qualidade Ambiental. Então, nós temos a questão da isenção de áreas alagadiças, nós temos a questão da isenção, agora me lembrei, o vereador Salvador Ribeiro falou aqui dos idosos aposentados, nós temos a isenção daquelas pessoas que têm um imóvel tombado, inventariado, que serve como estímulo à preservação e requalificação desses imóveis, né? E temos também as isenções previstas na legislação ambiental, que estimulam a preservação de áreas protegidas, e espécies e árvores protegidas, e aquelas isenções legais advindas da própria lei, da última lei que foi aprovada por essa casa, inclusive por ocasião da atualização da planta imobiliária da cidade. Então, apenas para me alinhar nessa questão de informar a comunidade sobre as possíveis isenções no IPTU, né? Eu venho aqui trazer mais essa informação a respeito da questão da preservação ambiental. Muito obrigado e um bom dia a todos.